queria falar um pouco sobre a questão de influência, de sermos influenciadores. Esse tema aí, né, influencer, aí, com a ver com uma influência que começa de dentro, que começa com o ser. E essa influência que a gente quer passar, essa influência que a gente quer que as outras pessoas vejam na nossa vida, né? Às vezes a gente eu escutei uma frase que dizia assim, né? Cara, prega com sua vida. Se possível, você usa palavras, né? A gente já ouviu essa frase em vários lugares. Mas às vezes eu tenho um pouco de dificuldade com essas falas, assim, sabe? Porque parece que, cara, prega com sua vida, mas tipo, não fala nada, né? Você vai passar e as pessoas vão ver Jesus na sua vida, porque o ar que você respira, o jeito que você fala, o jeito que você mexe a cabeça, nossa, é igual de Jesus. Eu acho que talvez não seja tão igual assim, né? Mas a ideia é que a gente precisa falar de Jesus. A gente precisa que, além da nossa alma comunicar alguma coisa, a nossa boca precisa falar aquilo que Jesus Cristo fez, aquilo que Jesus Cristo faz, né? A partir da nossa vida, a partir da nossa fala, a partir daquilo que também a gente vive e fala, né? Isso precisa acontecer. Por isso que essa ideia de relacionamento, de influenciar, de gerar vida na vida do outro, isso parte da ideia de uma obediência. Nós precisamos obedecer aquilo que Deus deixou. E Deus mandou a gente se relacionar com Ele e se relacionar com as outras pessoas. Nós precisamos criar relacionamento com os outros. Se nós nos relacionamos com Deus, isso quer dizer que a gente já relaciona com uma rede de amizade muito interessante aí. Porque a gente, se relacionamos com Deus, já relacionamos com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Isso aí já é uma rede de amizade. É uma rede social isso daí, da Trindade. A partir dessa rede social divina, a gente precisa então partir para um relacionamento com as outras pessoas. E aí que mora a grande dificuldade, porque a gente não quer se expor, a gente não quer que a outra pessoa conheça a nossa vida, a gente não quer mostrar realmente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é, e a gente se esconde. E aí as pessoas não encontram com Jesus, porque elas não encontram com a gente. E é diante dessa ideia aqui, né, que eu quero trabalhar, de influenciar as outras pessoas. E, gente, olha só, você que está me ouvindo aí, né, está dentro da sua casa agora, beleza, sentado no sofá, com a esposa do lado, seu amigo aí, seu irmão, né, você que é casado, você que é solteiro, jovem, adolescente, qualquer idade aí, né, senhora, idoso. Eu quero dizer o seguinte, gente, influência começa dentro de casa, né? Então a gente precisa ter essa perspectiva, de começar a influenciar as pessoas e de ser alguma coisa na perspectiva caseira mesmo, dentro de casa. Porque quando a gente olha, por exemplo, o livro de Efésios, capítulo 6, fala de batalha espiritual, a gente transforma isso quase que num exorcismo, né? Vão sair expulsando demônio pela cidade. Batalha espiritual ali, gente, e o livro de Efésios é uma construção de uma nova sociedade, uma sociedade a partir da visão do reino, e que começa dentro dos nossos relacionamentos. E quando chega lá em Efésios e fala da batalha espiritual, lá mais para o final, fala da batalha espiritual, está falando de quê? De uma batalha de trazer paz para os vínculos dentro de casa, dos relacionamentos. Então, o jeito que você abraça sua esposa, ou você, esposa, abraça seu marido, poxa, seus filhos estão vendo, seus filhos estão acompanhando isso. Você que é adolescente, às vezes vê seu pai só quebrando o pau dentro de casa, né? O que tem que acontecer lá dentro? Você vai reagir de forma totalmente assim, eu vou ser uma influência aqui, então eu vou quebrar o pau aqui dentro de casa, vou botar o dedo na cara do meu pai, vou mostrar para ele quem eu sou, vou arrumar uma confusão aqui dentro de casa. Não, você tem que parar, ajoelhar e falar assim, Deus, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia do meu pai, tem misericórdia da minha mãe, tem misericórdia dessa confusão que está aqui dentro de casa, pelo amor de Deus, Deus, sara essa família. E aí começa então uma caminhada de transformação. E o que Jesus fez por nós é justamente isso. É uma caminhada de mudança, uma caminhada de transformação, uma caminhada de que o pecado que a gente carregava, e a gente ainda carrega, né? Que a gente ainda está aí com o pecado todo dia, e nós falhamos todos os dias da nossa vida, mas esse pecado aí, a culpa desse pecado foi deixada na cruz. Agora, eu não preciso mais me identificar com esse pecado, eu não preciso mais ser influenciado nesse pecado. Agora o que me influencia é Cristo, e eu tenho condições de gerar essa transformação. Aí eu quero ler um texto aqui da Bíblia, texto de Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13, porque ele narra a história de uma pessoa que teve essa transformação. E como nós observamos nesse texto aqui que a gente vai ler, a intencionalidade de Jesus de chamar a pessoa
para poder seguir, de chamar a pessoa para poder andar com Ele. Pensa, gente, Deus chamando pessoas para andar com Ele. Ele não precisava de chamar ninguém, Ele era Deus, Ele fazia o que ele não precisava se relacionar com ninguém, Ele não precisava provar nada para ninguém, mas Ele queria mostrar quem Ele era e um padrão, o padrão do reino dEle, o padrão de uma vida que ainda vai acontecer de uma forma perfeita. Porque, gente, confusão, briga, às vezes essa falta de paz que a gente tem dentro de casa, choro, dor, doença, enfermidade, isso não vai acabar aqui na terra, só vai acabar lá no céu. Mas Jesus disse, olha, meu padrão aqui é outro, e dá para melhorar muita coisa, dá para viver de uma forma muito melhor do que aquela que a gente vivia antes da conversão. Então, olha só o que acontece nesse texto aqui, Mateus capítulo 9, versículo 9 a 13, fala assim, ó, passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Gente, olha só esse versículo então. Jesus aqui, ele está colocando em prática o seu ensino. Jesus havia ensinado coisas maravilhosas, né? No Sermão do Monte, que a gente acompanha aí nos capítulos anteriores aí de Mateus, ele chama ali uma multidão para segui-lo, e dá um padrão de bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, isso significa simplesmente feliz aquele, um padrão do reino, um padrão de felicidade, um padrão de paz. Então Jesus ele tem vários ensinamentos. Jesus era conhecido porque Jesus realizou diversos milagres, Jesus fez diversas transformações, o nome de Jesus se espalhava pela cidade. Jesus fez milagres físicos, milagres espirituais, milagres ambientais, né? A tempestade ali que ele parou. Então Jesus fez diversos milagres. Isso provava, além dele ser um grande mestre em sua época, isso provava que Jesus também era o Messias, porque eram milagres messiânicos, eram milagres que comprovavam que Jesus era Deus, ele era divino. Mas diante disso tudo, de tantas coisas, Jesus não queria fazer nada disso sozinho. Jesus ele queria participação de pessoas. Jesus ele quer a sua participação na obra dele. Jesus ele quer que você também faça a obra dele, que você participe disso. Por isso que a Bíblia, né, tem lá no Novo Testamento a palavra cooperadores, é porque nós cooperamos mesmo. Então, diante dessa cooperação, diante dessa influência que começa a partir de Jesus, nós temos essa ideia de que nós influenciamos, mas também nós somos influenciados. Nós somos seres humanos, gente. Muita coisa que a gente escuta, muita coisa que a gente ouve está influenciando a nossa vida. No meio dessa pandemia mundial, né? A gente ouve um monte de coisa, né? A gente fica perdido. Tem o WhatsApp, tem um grupo de família, que é a confusão. Um manda um negócio de um lado, outro manda um negócio do outro manda um negócio da OMS, outro manda um negócio do Ministério da Saúde, não sei de onde, outro manda um negócio da saúde de não sei... E o outro está errado, o outro está certo. Aí o cara lá nos Estados Unidos fala, um outro no Brasil, o outro na China, no Japão, e a gente fica maluco no meio disso tudo, né? Então, diante disso tudo, querendo ou não, de alguma forma a gente é influenciado por um tipo de informação. A nossa dificuldade hoje é filtrar com a informação. Da mesma forma, a gente tem um bombardeio de informações diante da nossa alma também, diante da nossa vida, no nosso dia a dia, diante do nosso proceder, diante da eternidade, um bombardeio de informações. E a nossa luta é qual informação está certa, qual caminho é verdadeiro. Por isso que nós temos então e precisamos caminhar diante de algo que vai nos trazer solidez, que no nosso caso, é a palavra de Deus, que vai guiar a nossa vida, que é o padrão, né? A palavra de Deus, a régua ali de conduta mesmo, que vai guiar a nossa vida. Agora, se a gente começa a ouvir um monte de coisa, né? E Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, ele diz que as más companhias corrompem os bons costumes, e é verdade, porque um monte de informação errada vai contaminar a nossa prática, vai contaminar a nossa maneira de influenciar as outras pessoas. Isso é óbvio, isso é muito lógico, a gente sabe disso. Agora, a gente sabe também que as pessoas que estão à nossa volta vão influenciar a nossa vida, seja para o bem
ou seja para o mal, gente. É inevitável isso também. Então a pergunta que eu faço aqui nesse momento é: com quem que você está andando, com quem que você anda, quem são seus amigos, suas companhias, no seu trabalho, na academia, né? Na academia você não está podendo ir, até que reabriu essa semana, você deve estar lá agora essa semana aí, mas com quem que você fica ouvindo? Quem te influencia? Quem que coloca as coisas na sua cabeça, né? E diante de diversos ambientes culturais que nós vivemos, que cada família possui uma cultura, não é verdade? E ali, qual que é a cultura certa? Qual que é o padrão certo? Então, você tem que tirar tudo isso do seu redor e falar assim: espera aí, eu preciso de um padrão, e meu padrão é a Bíblia. Não é o jeito que meu pai me criou, não é o jeito que eu aprendi da minha avó, não é. Tem muita coisa boa, óbvio que tem muita coisa boa, tem muito chá bom que a gente aprendeu a fazer com a avó, né? Muita coisa que cura mesmo, é verdade, mas o nosso padrão de verdade é a Bíblia. Então, se alguma coisa dentro da nossa cultura familiar, ela aponta outra coisa, a gente precisa mudar. Se alguma coisa da nossa cultura de relacionamento, de amigos, ela aponta para uma direção diferente da Bíblia, a gente precisa também mudar. Fato é que ninguém é uma ilha, né, gente? Ninguém consegue ser uma ilha, ninguém consegue viver, eu vou viver agora no cume da montanha, né? Vou lá para o Morro do Moreno, vou ficar lá em cima, não vai adiantar nada, está cheio de gente lá o tempo todo, né? Mas pensa aí que você vai para um lugar que não tem ninguém lá. Não tem jeito, você vai, de alguma forma, você vai ser influenciado. E você fala assim: mas não tem ninguém aqui. Não, mas tem você e seu coração podre, pecaminoso, que vai também trazer pensamentos errados. Se não tiver ninguém ali, vai te influenciar para o mal. Então a influência é impossível de fugir dela, de tanto de influenciar, como de ser influenciado. Mas Jesus, ele nos chamou para influenciar. Por isso que ele chega para Mateus e chama Mateus para: vem Mateus, vem cá, me segue, vem andar comigo, Mateus. Mateus estava sentado no escritório de cobrança de impostos da cidade, e ele era um coletor de impostos, e, gente, a gente sabe muito bem disso, coletores de impostos não era uma pessoa muito bem vista na cidade, não era alguém muito agradável, inclusive eles eram acusados de roubar o dinheiro do povo. Jesus olha para esse cara, no meio de gente, no meio de pessoas, e fala: vem andar comigo. Ele chega para o cara mais tranqueira da rua, para o cara mais problemático da rua, e fala: vem andar comigo, vem caminhar comigo, vem fazer parte do meu grupo. E Mateus levanta mesmo, né? O texto diz, ele vai e anda com Jesus. Agora, gente, Jesus não era um doidão, né? A gente tem uma ideia assim que Jesus era um andarilho, né? Um cara meio hippie, um revolucionário, Che Guevara, né? Um rebelde, um cara que ficava assim contra o sistema. Nada disso. Jesus, gente, ele era chamado de rabi, ele era um grande mestre. Jesus, ele era famoso. Antes dessa questão dos milagres, Jesus era um grande professor da época. Ele era um cara que ensinava como ninguém. Ele tinha um dom de ensino como ninguém. Tanto é que novinho, né, ele já discutia lá com os doutores, já começava lá a explicar as coisas mais complexas. E Jesus, ele era Deus, tudo bem, mas ele era conhecido como rabi. E rabi era uma classe de grandes mestres. Jesus era assim. Então, se Jesus chegasse no lugar e falasse assim: olha, eu sou Jesus, esquece os meus milagres, esquece que eu sou Messias. Eu não sei, acho que Mateus nem sabia que ele era tão assim também. Será que ele é o Messias? Eu não sei se Mateus tinha essa certeza, não. E ele chegasse e falasse assim: ó, vem andar comigo. Provavelmente a gente fala: andar com Jesus, o rabi, eu vou. Grande privilégio. Agora, a gente precisa entender algumas coisas também do contexto, né? Porque Jesus, quando ele chama Mateus para andar com ele, gente, isso era comum, porque era um método de ensino muito comum na época de Jesus, né? Antes ali Aristóteles já fazia esse tipo de ensino. Era um ensino peripatético, era um ensino de que você, ao invés de levar o cara para uma sala de aula, como a gente tem o costume, né? A gente vai lá, vai para a faculdade, vai para a escola, né? Agora ninguém está indo mais, está EAD, então fica em casa mesmo, né? Vendo tudo ali à distância, online. O seu pai não aguenta mais ver o seu dia inteiro dentro de casa, né? Que arruma, volta logo esse negócio, chega a vacina. Mas na época de Jesus, quando Jesus ele estava ali naquele momento ali, gente, era algo comum. Então não tinha esse negócio: eu vou chamar você para a escola. Tinha, mas Jesus não fazia assim. Jesus ele ensinava andando. Era esse o método peripatético. Eu vou te ensinar caminhando. Eu vou te ensinar no meio da natureza. Por isso que ele falou várias vezes em parábolas, porque era o método mesmo, era o jeito, para ensinar de forma mais prática. Era a forma de Jesus ensinar. Então Mateus ele foi para essa escola, desse jeito, sendo influenciado por Jesus, porque era algo comum da época. Tranquilo? Então a gente precisa entender esse método, porque muitas vezes a pessoa fala assim: olha,
eu tenho um chamado, então eu vou largar meu emprego agora, vou largar tudo e vou viver pela fé. Calma lá, meu amigo, calma lá. As circunstâncias aqui eram outras. Talvez Mateus teria que largar mesmo em determinado momento da vida dele, porque o trabalho dele não era muito bem assim, sabe? Não era uma coisa muito honesta, né? Aí você tem que largar mesmo, não tem jeito não, tá? Você tem que largar mesmo. Se não for honesto, tem que largar, porque é pecado, Deus não te chamou para isso. Agora, no caso de Mateus aqui, e no caso dos discípulos que seguiram Jesus, calma lá, eles foram para um tipo de ensino, de uma escola mesmo, que andava, que caminhava. Meu irmão, se Deus te chamar para o ministério dele, eu já te digo, ele já te chamou, porque Deus chamou todo mundo para o ministério dele. Não é se ele te chamar não, ele já te chamou, porque o chamado é para todo mundo, né? Quando Jesus chama, ele chama todos, eu creio nisso. Então Jesus já te chamou para isso, então não precisa falar assim, eu vou largar meu emprego, não. Você vai começar a influenciar no seu emprego, você vai começar a trabalhar no seu emprego, você vai começar a ser influência onde você está. É esse o método de Jesus. Ah, Felipe, mas eu não trabalho, eu sou estudante, então eu não faço nada. Não, seu trabalho é estudar, miserável. Então você vai ser influente na sua casa, vai ser influente desse jeito, do jeito que você está, na situação que você está. Você não precisa largar tudo, você não precisa ir para o seminário, você não precisa ficar 5 anos isolado na terra. Não, é agora. Vai fazer o que você tem que fazer, do jeito que você está, na situação que você está. Então Jesus chama esse cara, esse cobrador de impostos aqui, esse homem estranho aqui. E ele quer que esse homem use também da influência dele. Ele quer que esse homem passe a influenciar. Agora, gente, pensa uma coisa. Você foi criado à imagem do próprio Deus. E Deus é influente. E eu quero definir esse negócio de imagem aqui, porque também há muita complicação em torno desse negócio. A imagem de Deus, gente, que Deus criou, quando Deus criou, e a Bíblia diz que Deus nos criou a imagem e semelhança dele, imagem e semelhança são as mesmas coisas. Quando Deus criou isso, Ele está dizendo o seguinte: olha, eu te coloquei nessa terra para que você, quando as pessoas passarem perto de você, elas me vejam. Por que isso? Quando isso foi utilizado no Antigo Testamento, quando Deus usa isso no Antigo Testamento, é porque era comum, quando um imperador, um rei conquistasse uma terra, ele pregava uma imagem dele naquele local, naquela terra que ele conquistou. Por quê? Porque as pessoas que passassem por aquele local, elas veriam o quê? A imagem daquele cara que conquistou a terra. Esse termo é o mesmo termo utilizado lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis. Por quê? Você é imagem de Deus, ou seja, Deus te plantou, no nosso caso, em Vila Velha, para as pessoas passarem e falarem assim: aquele cara ali, aquela menina ali, é a imagem de Deus. Aquela menina ali, ela foi plantada ali porque Deus plantou ela ali. Aquele irmão ali, Deus colocou ele ali, ó, porque é a imagem de Deus. E aí as pessoas passam e reconhecem Deus. Então você é essa imagem de Deus. Você é a influência do Evangelho. Você é o impacto do Evangelho na vida das outras pessoas. Deus age a partir da sua vida. A gente tem que parar com aquela mania, né? E agora, cada vez mais, essa mania vai parar de falar assim: convide uma pessoa para ir na igreja domingo à noite, porque o pastor vai fazer um apelo. A gente deveria trazer as pessoas na igreja e falar assim: ó, vamos lá participar na igreja? Ok, vamos lá participar. Aí na hora do apelo, o pastor falou assim: gente, essa aqui é a palavra de Deus, já apelei demais, porque a palavra de Deus apela mesmo, eu estou apelando aqui um monte de coisa para a gente mudar a nossa vida, mas eu quero dizer o seguinte: esse cara que te trouxe aqui essa noite, ou você que está assistindo aí no YouTube, alguém mandou o link para você acessar, a partir de agora eu não vou te chamar aqui na frente não, ele vai te explicar mais o que você tem que fazer. Isso é discipulado. Isso é levar as pessoas a caminharem com Jesus. Isso é tornar as pessoas discípulos de Jesus. Isso é ser uma influência espiritual na vida das pessoas. Ao invés de a gente terceirizar o discipulado, terceirizar a nossa fé, terceirizar o chamado na vida do missionário, na vida do pastor, na vida do cara que é vocacionado, para com isso. Essa é uma tarefa nossa, essa tarefa de influenciar. Então, diante disso, gente, nós precisamos falar: Jesus, me ajuda a ser essa influência. Jesus, me ajuda a usar os talentos, os dons que o Senhor me deu, para eu poder influenciar as pessoas. Isso é discipulado. Se você é discípulo de Jesus, então, você tem o dever de discipular outras pessoas, ajudar essas pessoas a seguirem Jesus. Agora entenda que pessoas são essas. A gente cai na igreja, a gente quer andar só com aquele grupinho, né, seleto, e aí vira um gueto espiritual.
eu não me relaciono com mais ninguém, eu já tenho aqui os salvos de Jesus que estão indo para o céu. Gente, Jesus, ele montou um grupo ali para espalhar depois a notícia, mas Jesus, ele chama aqui no texto, diz versículo 10 até o versículo 12, que Jesus estava em casa e chamou para comer com ele e seus discípulos, publicanos e pecadores, gente. E publicano e pecador aqui, era gente que tinha até às vezes tinha posses, tinham riquezas, mas eram pessoas que eram detestadas também, eram pessoas que não podiam entrar na sinagoga. Pensa que você está aqui nessa igreja hoje, né? Aí tem um publicano e um pecador. Lá na porta, não sei se tem diácono aqui não, né? Tem diácono aqui? Então não vou falar mal de diácono não. Aí chega lá na porta, fica lá um diácono. Coloca um diácono lá. Diácono, eu te amo, viu, diácono? Mas tem uns diáconos chatos. Aí coloca o diácono lá na porta. Aí o diácono fica lá na porta, e aí o diácono fala, olha só, você é publicano e pecador, você não pode entrar aqui. Era isso que acontecia na época de Jesus. Imagina, eu já vi isso acontecendo. Eu estava num projeto missionário, você não vai acreditar nisso. Estava num projeto missionário com a igreja, e aí tinha um cara sujo mesmo, o cara estava sujo. E aí a galera, todo mundo chamando para dentro, vamos entrar, é a hora do culto, né? Fazer aquele culto para levar o evangelho, aquela coisa toda de projeto missionário. O cara, e não era nem diácono, vou falar mal de pastor também, era o pastor da igreja. O pastor da igreja chegou para mim e falou assim, aqui, por favor, eu não era pastor nessa época, né? Por isso que eu quis virar pastor, para não ser igual aquele pastor. Aí aquele pastor chegou para mim e falou assim, olha só, manda ele lá para a casa dele tomar um banho, para depois ele voltar, ele está muito sujo. Eu falei, seu pastor, você está brincando, não é possível. Deixa o cara entrar, ele está aqui na porta da igreja, ele vai lá na casa dele, o cara nem vai voltar, ele vai se sentir ofendido, eu vou ter que falar que o cara está fedendo. Não tem como não, ué. É igual falar que o cara tem um bafo, né? Tem jeito de falar não, ué. Pastor, pelo amor de Deus, deixa o cara entrar. Por muito custo o cara entrou. Era essa a situação. Nem entrava. Publicano e pecador, nem entrava. Publicano e pecador, né, ou no caso publicano, podia entrar nos tribunais da época para testemunhar para alguém. Não, é publicano, ele não pode testemunhar em favor de alguém, não pode. Era esse o nível do publicano. Agora, entenda uma coisa, Jesus, ele está chamando, né, na casa ali, naquela situação, naquela mesa, ele está chamando essa galera para comer, que não podia entrar no templo. Jesus veio de onde, gente? De dentro do templo, ele era um rabi, concorda, judeu e tal, aquela coisa toda. Agora ele está numa casa, chamando as pessoas que não podem entrar no templo, para entrar e comer com ele. É loucura isso, por isso que mataram ele, né? Era esse tipo de coisa que Jesus estava fazendo, gente. Isso quebra, então, paradigmas. Chamar essas escórias da sociedade, esses publicanos, esses pecadores. Agora, isso na mente de judeu era muito forte, porque para o judeu era o seguinte, quem entrar em contato com o publicano, isso significa fraqueza espiritual, isso significa pobreza espiritual, isso significa você ficar mais longe de Deus. Pensa que o cara está falando assim, olha, chega um pastor no púlpito da sua igreja e fala, quem dá com o publicano, Deus não anda com ele. Deus mandou-me, tipo aquele negócio, né? Deus mandou-me dizer que você sentar e comer com o publicano, Deus não vai te abençoar, não vai abençoar a sua casa, não vai abençoar a sua família. Era esse discurso que eles tinham em mente. Gente, isso não era fácil. Imagine você ouvir isso de um sumo sacerdote, de um pastor da época. Olha que loucura. Você se tornaria impuro. Agora Jesus, ele disse, no versículo 12, eu quero ler aqui o versículo 12. Não são vocês os fariseus cheios de saúde, que sabem tudo de Deus, que fazem tudo certinho, que dão seus dízimos, que pregam todos os dias na sinagoga, que oram pra caramba, vocês não precisam de médico. Ou seja, Jesus está sendo aqui, utilizando de um recurso linguístico aqui, totalmente irônico. Usando de ironia aqui. Vocês, né, está tudo certinho, vocês estão no templo todo dia, vocês estão na igreja todo dia, vocês não precisam de médicos, vocês não precisam ser influenciados por mim, vocês não precisam do Messias, vocês não precisam de Jesus, vocês não precisam de salvação, vocês não precisam de nada. Jesus está falando desse jeito com eles. E aí, nesse sentido aqui, Jesus, ele está mostrando, olha, eu não estou interessado em corações hipócritas. Eu não estou interessado em gente que acha que não precisa de mim, em gente que acha que não precisa de restauração, em gente que acha que não precisa de perdão, em gente que acha que não precisa andar com o supremo pastor que é Jesus, o bispo das nossas almas todos os dias.
eu não vim para esses. Eu vim para aqueles que precisam de mim, para aqueles que precisam do meu amor, para aqueles que expõem o coração e falam: Jesus, eu sou pecador. E aí no versículo 13, ele diz o seguinte: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Gente, quando ele fala que não deseja sacrifício, ele está falando o seguinte: os cultos que vocês praticam, eu não estou nem aí para eles. É isso que Jesus está falando. A ida de vocês no templo, não estou nem aí para isso. Eu não desejo, inclusive, esse sacrifício de vocês. O que eu desejo de vocês é misericórdia. É estar numa casa e sentar com quem não conhece a Cristo. É estar no trabalho e relacionar com quem não conhece Jesus, e ser testemunho e influenciar. O que eu desejo de vocês é parar com esse nariz em pé que a gente tem muitas vezes, de achar que a gente é melhor do que aquele que não tem Jesus. E reconhecer que a gente é pó do mesmo jeito. E de falar: Deus, eu preciso tanto ainda da tua misericórdia, e aquele meu amigo do meu trabalho precisa tanto, aquela minha amiga da escola precisa tanto. Porque eu também, Deus, eu também sou doente nessa história. Eu sou doente. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua cura. E por isso que a gente vê um monte de versículo dizendo que a obediência é muito melhor que o sacrifício, que Deus não quer holocaustos, que é uma vida de serviço, que Deus não está interessado em penitência, mas Ele quer um coração quebrantado e contrito. Não são oferendas o que Deus quer. Deus deseja a sua obediência. Deus não quer sacrifícios, Deus quer amor. Deus se aborrece com fingimento e hipocrisia, mas Ele quer um dilúvio de justiça. Deus não quer oferendas, mas Ele quer que sejamos misericordiosos. Então, se a gente quer uma vida de influência, sermos influentes, precisa começar essa perspectiva de Jesus. Essa perspectiva de falar: eu ando com publicanos, eu ando com pecadores, eu não estou nem aí para o que vão pensar, mas eu quero influenciar, eu quero transformar pessoas. Eu não quero ficar só dentro da minha igreja com as mesmas pessoas, com aquela pessoa: ele é meu amigo de infância, eu nasci com ele, ele participou de tudo. Não, Jesus quer que você se desprenda de todas essas coisas, e como Ele disse para Mateus: vem andar comigo, e você vai andar com Jesus para onde quer que Ele te leve. E aí, quando eu falo para onde quer que Ele te leve, eu não estou falando só para pastor, né, que às vezes tem um chamado para outra igreja. Não, estou falando para todo mundo. E às vezes você está aí no meio dessa pandemia, e é uma época de pandemia, de crise, e época de crise é época de mudanças. E talvez no meio dessa crise Deus está mudando a sua vida por completo. E talvez Deus vai te levar para outro lugar e te tirar de vínculos, inclusive familiares, que você tinha desde a sua infância. E você tem que estar pronto e falar: Deus, é isso que o Senhor quer? Vamos lá. Porque o Senhor quer te levar para outros lugares para você influenciar outras pessoas. Eu não sei para onde Deus quer te levar, eu não sei o que Ele quer fazer, mas Ele fez isso com Mateus. Ele tirou Mateus daquele lugar de coletar impostos. Ele mudou o estilo de vida de Mateus num processo. Ele trouxe uma identidade nova para Mateus. Todo mundo falava: Mateus, desonesto, Mateus, o cara que fica roubando dinheiro da gente. Jesus fala: Mateus, o meu filho, Mateus, o perdoado, Mateus, aquele que eu amo, Mateus, aquele que está salvo. Mateus era um outro Mateus. O título que as pessoas dão para você na cidade de Vila Velha, onde quer que você me escute nessa noite, não interessa. Se você tem um título dado por Deus, o título de salvo, o título de perdoado. Então, nenhuma coisa que você cometeu ou fez, uma culpa que você carrega, nada disso pode separar desse título, desse amor de Jesus Cristo que Ele te deu. Mateus foi assim, um novo propósito na vida dele. Mateus ficava ali, com a pena, com a caneta ali, né, da época ali, pegava e ficava ali calculando os impostos, calculando não sei o que era o leão, né, da época, e fazia aquele tudo, aquela contabilidade: vai ter que pagar tanto. Aí ele rabiscava, mudava um pouquinho os números ali, dava um gabiru e tal, e falava: está aqui seu dinheiro a mais, e pegava um pouco para o bolso dele. Mas Mateus era muito detalhista. O que Jesus fez com Mateus? Ele tem um evangelho que leva o nome dele, e Mateus, como um observador agudo de detalhes contábeis,
Mateus escreveu detalhes acerca da vida de Jesus. Quando nós confiamos em Jesus, Ele usa os nossos talentos, Ele usa aquilo que a gente tem, do jeito que Ele criou a gente. Talvez você é péssimo em cálculo como eu, sou péssimo em cálculo, sempre passei com sofrimento na escola, na matemática, na química eu nem sei o que é isso. O que é química? Eu não sei, não. Mas talvez você seja bom em outras coisas, talvez você goste de relacionar com as pessoas, talvez você, estou dizendo que quem gosta de número não gosta de relacionar com pessoas, tá? Sem preconceito nenhum, viu, gente? Mas talvez Deus te use em outra área. Talvez você não toque nenhum instrumento como eu, que fiz 2 anos, 3 anos de piano, desde os 5 anos de idade, meu pai me colocou lá para estudar piano clássico. E eu voltava chorando, pai, pelo amor de Deus, esse negócio de Beethoven, a mulher só está me ensinando esses negócios aí, pai. Eu não tenho paciência com esse negócio, eu quero correr, pai, eu quero, sei lá, ficar jogando bola, eu quero ir para o clube, eu quero estar com meus amigos, não estou nem aí para esse negócio de Beethoven, nada contra Beethoven, talvez você goste, mas não era uma coisa que eu tinha talento, igual o pessoal aqui que toca guitarra, faz dueto, improvisação, bota uns rock and roll das antigas aqui no meio das músicas, talvez você tenha esse talento, talvez você tenha esse dom, não é o meu, mas talvez seja o seu, esse talento. Como que Deus, Ele quer usar dentro do propósito dEle, para glorificar o nome dEle. Você precisa influenciar, você precisa usar a sua história, você precisa usar as suas habilidades. Isso tudo parte de influenciar, de ser influenciado, a partir daquele que é o centro da influência, que é Jesus Cristo. Se Jesus não influenciar a sua vida, se você não seguir Jesus, se você não andar com Jesus, no meio disso tudo, esse turbilhão de informação, fake news, informação do diabo, informação distorcida, tudo que a gente escuta, nosso coração enganoso, a gente fica maluco e sem propósito na vida. Por isso, nessa noite, o meu chamado é, ande com Jesus, tenha um propósito, influencie as pessoas, faça a diferença, transforme a vida do outro que está perto de você. Deus tem esse chamado para você, e para de perder tempo na vida, para de ficar jogando PlayStation 4 o dia inteiro. Você que é casado também, miserável, que também fica jogando esse negócio o dia inteiro. Sua esposa já está irritada com você. Nada a ver isso, tá, gente? Mas tem um propósito bem definido na sua vida. Tenha algo maior na sua vida. Deus te plantou aqui com uma intenção, com um propósito. Você não está aqui em vão. Então você faça isso a partir de então. Eu quero orar por sua vida nesse momento. Quero pedir a Deus por você, quero pedir a Deus por sua família, quero pedir a Deus por essa igreja. A gente está no meio de uma crise que não acabou ainda. Muita coisa está acontecendo. Nossa, minha mente está assim, milhões de coisas. Tem hora que você está pensando uma coisa, tem hora que já está pensando outra. Tem hora que você volta atrás. Você está assim. A gente está assim. O que vai ser? Como vai ser, né? Já está um novo normal, mas como que vai ser depois? Como vai ser lá no meu trabalho? Como que vai ser lá na minha igreja? Como que vai ser lá na minha família? A gente está numa loucura, mas olha só, no meio dessa loucura, Deus está contigo, moldando a sua vida, para que você pareça mais com Jesus, moldando a sua história, para você poder cumprir o propósito dEle. Agora, faça como Mateus, Senhor, estou com o Senhor, eu vou contigo, eu vou seguir o Senhor. Eu vou andar com o Senhor desse jeito aí que o Senhor sai explicando pela rua, usa pedra, usa nuvem, usa histórias, parábolas. Eu vou andar com o Senhor. Vou andar com o Senhor a partir da tua Bíblia. Ora mais, leia mais a Bíblia.